Mensagem eu iria pregar no culto da noite, mas como na noite nós teremos ordenação de presbíteros, o pregador será o reverendo Washington, e eu então vou conduzir a cerimônia de ordenação, e então nós dividimos os trabalhos e ele será o pregador. E que nós não queremos pular a ênfase que damos à família. Então, conforme o nosso organograma, de pregação para o mês de maio, o texto de hoje é Efésios 1, 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu estou sozinho aqui agora à frente, eu vou tirar a máscara, porque esta aqui em especial embaça muito e eu não consigo ler. Tive dificuldade até aqui agora, Meus queridos, Deus tanto pode fazer, quanto pode não fazer alguma obra em nossa vida e também na nossa família. Eu quero repetir: Deus pode fazer, quanto também pode não fazer alguma obra em nossa vida e também em nossa família. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos, é por isso que nós expressamos as nossas necessidades diante do Pai, onde, sobretudo, nas nossas orações, de petições, de clamores, de intercessões ou qualquer outra forma de buscarmos a Deus nas nossas necessidades, nós precisamos submeter-nos e submeter as nossas necessidades à soberania de Deus, à sua providência, aos seus cuidados paternais. E em sua soberania, queridos irmãos, o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Talvez essa seja a grande dificuldade da perseverança espiritual dos crentes. Crer na soberania de Deus quanto aos seus propósitos relacionados à nossa vida. Essa é a grande dificuldade da fé. Entender e aceitar que tudo que Deus faz é bom. Quando eu falo de soberania, obviamente eu estou falando daquele que é Deus sobre todas as coisas, o Deus sobre os deuses, o Deus sobre a vida. Quanto a isso eu sei que não há dificuldade, porque nós temos entendido isto. O problema é quando eu tenho que submeter a minha vida,
à vontade desse Deus soberano. Algumas dificuldades que eu posso citar. Algumas coisas não dão certo na nossa vida. Eu acho que todos aqui já tiveram experiências de passarem por desapontamentos em relação a confiar em Deus. Acho que ninguém aqui quis ter uma doença, principalmente uma doença muito grave. Acho que ninguém aqui quis e planejou casar para se separar. Ninguém aqui casou para ter uma vida miserável. Ninguém aqui teve filhos para passar dificuldades com eles. Ninguém aqui se preparou para a vida profissional e ficar desempregado. E assim nós podemos citar um monte de coisas. E aí, crer que Deus sabe o que é melhor não é nada fácil. Já pensou? Entender a morte foi melhor que papai morresse. Foi melhor que mamãe morresse. Isso não entra na cabeça da gente. Ou entra? É difícil. Por isso que eu digo, as maiores provações da nossa fé se encontram aqui. Crer na soberana vontade de Deus. Crer e aguardar e confiar na sua providência, entendendo que Deus sabe o que é melhor. Nós podemos, por exemplo, ver em Atos capítulo 9, versículo 32 ao versículo 36, onde nós lemos sobre uma cura miraculosa. Se você localizar aí em Atos 9, 32 a 35, o relato de uma cura miraculosa. Mas essa cura miraculosa, ela vem acompanhada de um propósito. O propósito dessa cura miraculosa era o despertar da fé. O versículo 35 diz assim: todos os que viviam em Lida e Sarona vieram e se converteram ao Senhor. Então repare bem, a intervenção de Deus, chamada de milagres, ou a intervenção divina miraculosa, ela nunca é realizada ao bel prazer de quem quer que seja, mas ela é realizada segundo o propósito do Criador. Não há nenhuma intervenção histórica, divina, registrada no Velho e no Novo Testamento, sem atender um propósito. Não há. Você pode levantar todos os milagres, você vai descobrir, tem um propósito para isso. Não nosso, mas divino. Mas nós podemos citar também como algo que Deus não fez, conforme Lucas 11, 29 a 32. Quando nós vamos aqui identificar Jesus Cristo sendo acometido por um grupo de pessoas, exatamente pedindo milagres. E Jesus os repreendeu. Vejam, quando Jesus diz assim: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Traduzindo isso aqui para entendermos qual é o sentido do sinal de Jonas: nenhum sinal lhes será dado por conta da incredulidade de vocês. Nenhum. O problema é, aqui, a incredulidade. E nesse sentido, não há o propósito de Deus. Porque mesmo, e lá na parábola do rico e Lázaro, Lázaro
aliás, o rico sofrendo as consequências da sua condenação eterna, a parábola relata o seguinte, levantando a hipótese, porque a parábola ela tem como intenção trazer um ensinamento bem simples e bem objetivo e claro. Parábola não quer dizer que a coisa aconteceu. É a utilização de uma linguagem. E Jesus usou muito parábola, porque é a forma mais simples de se comunicar. Então, na parábola, o sujeito identificado como rico, mas na verdade totalmente incrédulo, e apegado às coisas terrenas, ele, no sofrimento eterno, ele diz assim, manda que alguém vá lá e ressuscite alguém dentre os mortos, quem sabe algum da minha família venha se converter. E na parábola, Jesus diz assim, olha, lá eles têm os profetas, eles têm as escrituras, eles têm a lei, e se não quiserem crer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos, também não crerão. Então, se tem algo que nós podemos dizer da intervenção de Deus para a nossa vida qual é o propósito do Senhor com isto. Então, com esses exemplos, nós vemos que a questão não é a realização de milagres, ou a sua ausência, mas sim a questão da fé, acompanhado da questão da confiança, seguida da questão da consagração e vida comprometida com Deus. Estas são as questões realmente que importam e que fazem sentido. Em Efésios, o texto básico da nossa pregação, nós lemos que o apóstolo Paulo, quando disse aos irmãos da igreja da Ásia, no primeiro século, ele vem mostrar-lhes que ele orava por esses irmãos de uma forma muito específica, agradecendo a Deus por conta da fé que eles professavam. Então, o princípio de Efésios, capítulo 1, os versículos que nós lemos, é o princípio prático da espiritualidade simples, pura, verdadeira, o exercício da fé, um coração cheio de confiança, vidas comprometidas e consagradas com Deus, pessoas que tem inteireza de discernimento espiritual sobre o que é ser um crente, o que é ser um cristão, o que é ser um servo de Deus. O que destoa completamente de uma vida que seja uma vida espiritual frágil, descomprometida, sem fundamento, sem discernimento. O que destoa de uma vida ou de uma pessoa que se diz religiosa e pratica a sua religião. E quando passa por provações e recebem más notícias e passam por dificuldades, entram em desespero, perdem completamente a noção do que significa a soberania de Deus. E no desespero apelam, no desespero entram numa situação perdida, entre aspas, de causa perdida. E nós podemos dizer que conhecemos situações assim. E é interessante que pessoas frágeis, espiritualmente falando, ou quase que descrentes, ou somente crente para a salvação, mas não crente para a vida de comunhão, de experimento e de crescimento espiritual, não crente para a consagração e não crente para servir a Deus, não crente para aceitar os propósitos de Deus. Uma vez desapontadas, estas pessoas questionam e muitas vezes
ousadamente blasfemam contra Deus. Você conhece alguém que já culpou Deus por causa da desgraça pessoal? Eu já vi muito crente fazer isso. Eu entendo que o limite do nosso desapontamento deve ser no máximo, mas no máximo, a exemplo das lições do livro de Jó. Por que faz isso comigo, Senhor? Porque eu estou sofrendo. O que passar disto revela fragilidade espiritual. Duvidar de Deus revela incredulidade. Blasfemar contra Deus revela rebelião contra Deus. Então, o grande desafio para nós é este. Se temos e vivemos pela fé, se temos vida com Deus e vida em Cristo, nós precisamos procurar entender este valor, esse princípio, essa questão inegociável para uma vida cristã verdadeira. Receber os propósitos de Deus para a própria vida. E é interessante que o apóstolo Paulo, por exemplo, no versículo 15, ele diz assim: tenho ouvido sobre a fé que há entre vós. Então era uma coisa pública, uma coisa, a igreja era uma igreja que tinha uma vida de fato, explicitamente provada e refinada na fé. E por esse motivo, diz o versículo 16, eu oro agradecendo a Deus por vocês. E Paulo se mostra animado. É uma das poucas vezes que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo animado, né? Assim, emocionado, mostrando a sua emoção, porque Paulo é conhecido por uma pessoa extremamente racional, né? Não é um homem que chora. Paulo não era um homem que chorava nesse sentido de ser levado pela emoção que estava sentindo. E aqui ele se mostra animado, falando da gratidão, da sua alegria por conta da maturidade destes irmãos. E os versículos 17 a 21, ele também intercede a Deus para que eles possam continuar sendo aperfeiçoados nesta vida cristã. É um grande equívoco pensar que a vida cristã é só para aqui, agora, hoje. A vida cristã é para toda a vida. É para morrer crente. É para morrer na fé. É para morrer servindo, é para morrer em comunhão com Deus. E aí, então, nos dois últimos versículos, 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele exalta o Senhor como o soberano Deus, que pode realizar grandes e infinitas coisas na vida da sua igreja, na vida do seu povo. E a sua gratidão é porque Deus tem realizado na igreja de Éfeso grandes obras na vida do seu povo, um povo que exercita a fé. E aqui então quero trazer esta proposta de reflexão e esta leitura bíblica para refletirmos em relação ao que devemos fazer entre viver pela fé e viver em família. Viver pela fé e viver em família. Nós devemos exercitar a fé em tudo na nossa vida. Podemos até em algum momento sermos relapsos, mas tem um lugar que nós nunca podemos abrir mão da fé, é em relação à nossa família. Eu sempre digo, e ontem eu tive o privilégio de fazer uma palestra à noite para a SAF, como é que fala? O presbitério, a SAF no presbitério lá da região de Tatuí, online. E eu estava dizendo exatamente para uma mãe que depois da palestra, ela foi aberto um período de perguntas e ela falou da decepção dela com o filho, que hoje é um dependente químico. Eu disse para ela assim: irmã, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira delas, não desista do seu filho. Não desista do seu filho. Mesmo que ele esteja internado, não desista dele.
Segunda coisa, irmã, lembre-se da graça de Deus. E a senhora, como a sua família, precisam ser pessoas a ministrarem a graça de Deus na vida do seu filho dependente químico. Porque esta é a atitude, ou são atitudes mínimas da fé que nós podemos tomar em relação aos nossos familiares. Não desistir. Não desistir do casamento, não desistir da esposa, não desistir do marido, não desistir dos filhos, não desistir de que Deus poderá mudar a sorte. E aquilo que está acontecendo nesse momento visa erguer, reestruturar, visa provocar a pessoa envolvida que tem confiança em Deus a exercitar a fé. A exercitar a fé. Em outros momentos, Jesus Cristo questionado também sobre fazer milagres, e quem foi que pecou? Perguntaram, foi ele ou foi fulano? Foi fulano? Ele falou, não, ninguém pecou. A obra de Deus realizada aqui foi para que se manifestasse o poder de Deus. Foi para que se conhecesse o poder de Deus. Então, na vida familiar, queridos irmãos, nós precisamos jamais abrir mão da fé. Mas a fé para seguir com poder e graça para frente, mas a fé também para aceitar os propósitos de Deus. A fé para aceitar os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são sempre bons, nunca são ruins. É difícil aceitar a morte, é difícil aceitar uma doença, é difícil aceitar uma frustração, mas nós precisamos entender que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu só consigo ter uma palavra para uma mãe quando ela se frustra com um bebê cujo aborto passa a ser a realidade. Deus sabe o que é melhor para você, mamãe. Deus sabe o que é melhor para você, papai. Deus sabe o que é melhor, sobretudo, para esta criança que teve a gestação interrompida. Deus sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nada. O grande desafio é crer na soberania de Deus. Então, a relação que devemos fazer entre viver pela fé e viver em família, primeiramente, é muito difícil constituir e manter uma família sólida e equilibrada, contando apenas com os elementos deste mundo, inclusive contando com a sabedoria terrena, contando com as emoções. É muito difícil. Quem constitui uma família pensando apenas nestas possibilidades, contando apenas com estas possibilidades, está pisando em terreno muito frágil. A emoção um dia falha. Capítulo 9 de Eclesiastes fala sobre amor e ódio, por exemplo. Ele fala que há tempo para tudo, perder, ganhar, etc. As emoções, elas são muito mutáveis. E viver baseado nas emoções, talvez seja o grande equívoco dos relacionamentos do nosso tempo. Enquanto está na lua de mel, depois de casado, enquanto está vivendo um momento mágico do encontro, o amor está, como diz, o amor está on. Não é isso que se fala? Fulano de tal está on, está apaixonado, está não sei o quê. E o dia ruim? Aí o amor fica off? Desliga? Quando nós casamos, nós fazemos promessas. Eu prometo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Não é isso que a gente faz? A promessa não é esta? Aí lá no finalzinho tem uma frase, que quem não diz isto,
Eu insisto com os casais que eu caso, precisa dizer isto, que Deus me ajude. É o mínimo na expressão dos votos humanos que fazemos, contar com as promessas, as bênçãos, contar com a ajuda de Deus. Quem casa ou quem quer ter filhos e viver em família, contando apenas com a sabedoria terrena, com a formação acadêmica, com os estudos, com o conhecimento adquirido, também corre o risco de amanhã não saber o que fazer. Dinheiro não compra tudo. Conhecimento é vaidade. Vaidade no sentido não que precisa ser desprezado. Não há limite para o conhecimento, é verdade. Mas o conhecimento não soluciona tudo. Não resolve tudo. A gente encontra aí cientistas meio que malucos até, de tanta obsessão pela pesquisa, pela busca do conhecimento, mas não consegue nem ter família. Não consegue. Porque não tem o tato, a sensibilidade, e muitas vezes não tem nem mesmo coragem. Então, queridos, nós precisamos é ter fé. Não obstante ter conhecimento, não obstante ter sentimentos e afetos, não obstante ter recursos nesse mundo, nós precisamos ter fé. E esta é a relação que nós precisamos fazer. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com bens ou sem bens. Com sabedoria ou pessoa que nem aprendeu a ler, não importa. Com essa ou aquela bagagem existencial, nós precisamos aprender a exercitar a fé, a dobrar o joelho, a contar com Deus, a buscar a Deus, a saber sobre Deus, a viver com Deus, a caminhar com Deus e a buscar saber quais são os propósitos de Deus para a vida. A fé, queridos irmãos, é a essência da vida cristã. A vida cristã onde nós devemos entender que nós podemos seguir e atender vários propósitos na existência. Podemos e devemos fazer planos, realizar sonhos, buscar isso ou aquilo. Mas, sobretudo, nós precisamos aplicar aqui o sentido da fé, que é a essência da nossa vida. Por isso, a fé significa crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Viver em comunhão com Deus, entender e buscar a vontade de Deus para a vida. E por mais difícil que seja, então nós saberemos, ou por mais difícil que venha a ser, nós saberemos que a vontade de Deus foi melhor. Passar por aquilo foi melhor. Eu creio que o crente desafiado a ser crente, desde a juventude, a infância, até a velhice mais avançada, para ele poder morrer e conseguir fazer uma declaração: Senhor, eu te conhecia quando eu me converti, eu te conhecia quando eu comecei, eu te conhecia pela Bíblia, pelo ouvir falar, mas durante a minha vida eu pude contemplar o Senhor, eu pude contemplar, eu pude te ver. Você não vai ver a figura de Deus, até porque Ele é Espírito, mas você poderá ver o seu poder, muitas vezes a sua intervenção, você poderá ver a sua providência. Por isso, até aqui nos ajudou o Senhor, diz uma pessoa que tem fé. E isso não quer dizer que tudo foi só coisa boa. Mas até aqui me ajudou o Senhor. O dia de amanhã, pois é, para o dia de amanhã, o hoje me impõe renovar a minha fé, reafirmar a minha fé. Então, meus queridos irmãos, nós que vivemos em família,
que nos envolvemos com as coisas do mundo, porque temos que nos envolver com um monte de coisas terrenas, o conselho bíblico é este: viva pela fé. Vivamos pela fé. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pela fé dos irmãos da igreja de Éfeso e pede a Deus que esta fé seja aprimorada. Isto é sensacional. É muito difícil viver, é muito difícil constituir-se em família sem exercitar a fé. Nós precisamos exercitar a fé. E para isso, às vezes, Deus nos prova, às vezes Deus diz não e às vezes Deus diz sim. A questão é, cremos o suficiente para esperar a sua vontade? Nós sabemos entregar a nossa vida e contar com Ele? A fé promove ação e resultados. O mundo vive nas trevas do pecado e procura escravizar e destruir vidas. Mas a fé promove ação e resultados que engrandecem e tornam a vida realmente valiosa e significativa. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: nós precisamos da ação e da intervenção divina sobre nós e sobre os nossos companheiros do lar. Por isso, nós precisamos exercitar a fé. Porque tudo que Deus faz em nossos dias de vida é intervenção de Deus, é cuidado de Deus, é presença de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, nós não podemos viver solitariamente, entendendo que somos só nós neste mundo. Quem vive desse modo, quem acredita que está sozinho, são aquelas pessoas que dizem: morreu, acabou. Morreu, acabou. Isso não combina com fé, não combina com palavra de Deus, não combina com promessas de Deus, não combina com a providência de Deus. Não combina. Lá na Epístola a Timóteo, o Senhor diz assim, que Deus desejou que todos fossem salvos. Todos. E ser salvo aqui significa ser tirado da tragédia da existência solitária, traumatizada pelo pecado. Pecado que traz para as pessoas dores, angústias, sofrimentos, choros, perdas, desastres, calamidades, resultados ruins. Por isso a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Sem Deus nada podemos fazer. Eu desejo que a fé seja um elemento presente na sua vida, meu irmão. Você como pai, você como mãe, você como filho, nos papéis todos que nós temos o privilégio de exercitarmos na vida, no usufruto de todos os dons que Deus nos deu, seja a inteligência, seja a sabedoria, seja adquirida, seja, enfim, as habilidades, seja quaisquer dons que sejam, venham a ser. Eu desejo que nós possamos nos mover realmente pela fé. Sua família está passando por provações, dificuldades, você está sendo provado, as coisas não estão tão boas lá em casa, o casamento está meio assim, a relação com o filho está estremecida, vocês como irmãos estão meio que brigados, na hora de tratar de herança familiar surgem aquelas coisas ruins. Submeta-se à vontade de Deus e você verá coisas maravilhosas.
grandiosas de Deus na vida. Que não seja uma fé apenas declarativa, mas uma fé prática, vívida, real, profunda e verdadeira. Deus não costuma frustrar aqueles que nele crê, mesmo quando ele diz não. Em algum momento ele vai dizer por que disse não, e você vai entender e vai dizer: obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós cantamos junto com a equipe agora há pouco, né? Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço por tudo. Que não seja da boca para fora, de verdade, com discernimento. Eu quero aqui orar a Deus e suplicar ao Senhor pela sua família, interceder a Deus pelo seu lar, interceder a Deus pelo seu dia a dia. Vamos baixar nossas cabeças e vamos falar com o Pai. Ó Senhor, nós somos desafiados a viver na Tua presença de uma maneira profunda. Quantas fraquezas nós temos, quantos obstáculos nós possuímos, mas a Tua palavra e Teu Espírito Santo estão conosco. E eu peço ao Senhor que quebrante corações, traga uma fé sincera e verdadeira na vida dos Teus servos, que a sensibilidade espiritual possa nos conduzir e que o discernimento, a análise e a reflexão sobre as coisas da vida, espiritualmente falando, possam fazer sentido para todos nós, mesmo que sejam os problemas familiares, mesmo que sejam as dificuldades conjugais, as dificuldades na criação dos filhos, as dificuldades nos relacionamentos dentro do lar. Eu peço ao Senhor que abençoe a Tua igreja e os Teus servos, para que possam aplicarem-se a viver pela fé, buscando a Tua vontade, o Teu querer e aceitando-os. Abençoe, ó Deus, enche a Tua igreja de graça e traga aos corações a ajuda que todos nós necessitamos. Em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias. Amém.